Minhas irmãs, meus irmãos, hoje o tema do nosso canal do YouTube Universo Esotérico é a proteção espiritual contra o comunismo de 64. É isso aí, minha gente, mais é, um vídeo polêmico para o esclarecimento de todos, né? A proteção espiritual contra o perigo comunista de 64. A intervenção espiritual avisando ao Brasil que nós poderíamos ser assolados por um regime comunista. Antes de mais nada, eu peço que as minhas irmãs e os meus irmãos inscrevam-se no nosso canal Universo Esotérico do YouTube, deem seu like, ativem as notificações, comentem, deem sugestão de novos vídeos e compartilhem. Porque compartilhar a doutrina espírita, compartilhar a espiritualidade presente em todas as religiões é um ato de caridade. Antes de mais nada, ontem, dia 2 de abril, foi aniversário do nosso grande e maravilhoso Chico Xavier, né, que hoje está provavelmente numa colônia espiritual, descansando de sua benevolente missão de ajuda a todos nós do planeta inteiro, né? Provavelmente está se refazendo, como acontece quando todos nós nos desencarnamos, estudando, nos aprofundando e evoluindo nas colônias espirituais. Então, ontem, se Chico Xavier estivesse vivo, seria seu aniversário. Quero ressaltar também que Emmanuel, né, que era o mentor espiritual de Chico Xavier, ele já reencarnou, né, reencarnou em Minas Gerais, aqui no Brasil. Ele aguarda agora Chico Xavier ser o seu mentor espiritual para que possam ser realizadas as maravilhosas psicografias e psicofonias entre agora Chico Xavier, sendo o mentor espiritual de Emmanuel, o médium encarnado aqui na Terra. Outrora foi Emmanuel desencarnado, era o mentor espiritual de Chico Xavier aqui encarnado. Então, eles combinaram dessa forma. O planeta aguarda este maravilhoso momento. Então, serei bem sucinto neste vídeo. Havia, todos nós sabemos, que estávamos na Guerra Fria, né? A guerra armamentista, né? A guerra entre capitalismo e comunismo, entre Estados Unidos, representante do bloco capitalista, e União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, representante do bloco comunista. Então, a administração da época, né, se aproximava no que tange a relacionamentos comerciais com os países do bloco comunista.
né, havia aproximação do governo atual com países da cortina de ferro, países de linha marxista-leninista. Né? E advento também da Revolução Cubana, comandada por Fidel Castro. Então, havia uma vontade de que os países da América Latina todos se tornassem amigos socialistas, amigos, vou usar o termo correto, comunista, amigos comunistas dos regimes marxistas-leninistas. E o Brasil estava neste objetivo. Né? Mesmo que não houvesse interesse da época do governo João Goulart de promover o comunismo aqui no Brasil, acredito que não havia isso. Havia, por parte do bloco comunista, a vontade de intervir aqui no Brasil. Né? Como? Através de correntes, como o VAR Palmares, MR8, né, grupos radicais de extrema esquerda que defendiam a ditadura do proletariado em impor aqui no Brasil uma ditadura a nível comunista. Né? Então, isso era iminente, havia essa possibilidade de implantação de um sistema similar ao implantado, economicamente similar a implantado nos países do bloco comunista. Né? Então, após essa implantação econômica, haveria a intervenção dos países do bloco comunista, porque assim era a vontade deles, dos países da cortina de ferro e do bloco marxista-leninista. Talvez não fosse essa vontade do presidente João Goulart na época, mas ele se aproximava até inocentemente, né, desses países e corria esse perigo. Então, a espiritualidade, através do maior médico da época e do que representa Jesus até os dias de hoje, Chico Xavier, foi até ele e disse: Chico, corremos o risco de nos tornarmos um país de bloco comunista. Sofreremos, provavelmente, um ataque lento e gradual do regime comunista. Será necessário uma intervenção militar para que possamos dar um freio à ditadura do proletariado. Que queriam implantar a ditadura do proletariado. O objetivo não era derrubar o regime comunista, no regime militar aqui no Brasil. Era de implantar a ditadura do proletariado aqui no país. Através da violência armamentista. Não era o objetivo não era nós voltarmos à democracia de forma estratégica, como fez o MDB da época de Ulisses Guimarães, Franco Montoro, Mário Covas e Fernando Henrique Cardoso. Não.
a derrubar o governo através das armas. A VAR Palmares, o MR8 e outras organizações paramilitares de extrema esquerda, eles roubavam dinheiro em bancos para custear as suas intentonas de extrema esquerda, como fazia Lenin para custear o Partido Comunista Soviético. Ele assaltava trens pagadores para arrecadar dinheiro e para custear, bancar o sistema comunista, o Partido Comunista Soviético. É assim que agem as organizações paramilitares de extrema esquerda. Quero ressaltar que existe uma diferença entre centro-esquerda e centro-esquerda e extrema esquerda. Né? Esse grupo que eu falei, Mário Covas, Franco Montoro, Ulisses Guimarães, vamos tirar Ulisses Guimarães, mas Fernando Cardoso, vieram futuramente a se filiar ao PSDB, a criar o PSDB, Partido Social Democrata, onde existia uma esquerda voltada para a implantação de uma democracia social democrata no país, sem pensar em comunismo, marxismo, leninismo, sem implantar a ditadura do proletariado, que isso nunca houve em nenhum partido comunista. Isso só ficou no manifesto do Partido Comunista de Marx e Engels. Somente ficou na literatura. Então, voltando ao assunto, a espiritualidade, ela foi, né, os espíritos bons foi a Chico Xavier e disseram: Chico, ah, 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 os militares irão intervir com este objetivo: frear a intentona comunista. Chico Xavier chegou e falou: se é o objetivo de frear a intentona comunista, né, essa de 64, se o objetivo é esse, então essa intervenção militar será bem-vinda. Nota-se que Chico Xavier apenas era contra uma intervenção de uma ditadura comunista aqui no país. E isso somente poderia ser possível com o emprego das Forças Armadas nesse sentido. Porque provavelmente nos tornaríamos mais um país adepto ao marxismo-leninismo, adepto à ditadura do proletariado e com uma ditadura do proletariado. Seremos um outro braço escravo da União Soviética, de Cuba e de outros países da cortina de ferro existentes na Europa. Então, o Chico falou: ok, a espiritualidade deve dar respaldo a essa intervenção militar nesse sentido. Mas, claro, minha gente, Chico Xavier jamais poderia saber que essa ditadura militar seria prolongada, que também houve uma ditadura militar. Essa ditadura militar se prolongou por anos, chegando até a década de 80, somente acabou em 85.
em 1985, quando já não mais existia o perigo comunista. Chico Xavier, de forma alguma, apoiou a ditadura militar neste. Jamais disse que a ditadura deveria se prolongar por mais de 20 anos, 24 anos. Era apenas para frear a intentona comunista. É apenas para frear, conter perigo comunista. Chico Xavier sempre foi um democrata. Nós, espíritas, sempre fomos democratas e seremos. Somos a favor da democracia, do cidadão livre, do voto livre e direto. Sempre. Mas naquela época havia esse perigo. Então houve a intervenção da espiritualidade nesse sentido. Mas a espiritualidade e Chico Xavier não sabiam que a ditadura militar se prolongaria por anos e anos. Exato. Apenas puderam observar o fato de conter esses movimentos de extrema esquerda, como VAR Palmares, MR8 e outros, que sequestravam, matavam, também saqueavam, que queriam, na verdade, transformar o Brasil numa república marxista e implantar aqui no Brasil a ditadura do proletariado. Claro, ela se enfraqueceu, como até o general Ernesto Geisel falou, a ditadura, quando é prolongada, ela tende a se enfraquecer. Ela começou a abrir quando já era impossível, inviável, uma intervenção militar. Quando os grupos armados perderam totalmente a sua força. Quando não mais havia vínculo com o comunismo. Né? Todos se lembram, né, desta época, principalmente de gerações pretéritas, que a União Soviética começou a se enfraquecer, não mais sustentando o comunismo. A perestroika, a glasnost, ajudou muito, né, de Mikhail Gorbachev. Né? Então foi enfraquecendo e o regime militar foi saindo. Mas nunca Chico Xavier foi a favor da ditadura militar. Chico Xavier sempre foi um democrata. E a espiritualidade também, pelos movimentos espíritas, foram contra esse prolongamento da ditadura militar. Mas corríamos o risco de nos transformarmos em mais um braço direito dos países da cortina de ferro, dos países marxistas-leninistas que tinham como objetivo implantar a ditadura do proletariado. Os revolucionários de extrema esquerda aqui no Brasil, eles queriam implantar a ditadura do proletariado. Não era somente acabar com o regime militar. Era implantar um governo comunista à força. É por isso que houve esse massacre, essa praticamente guerra civil. Eles queriam implantar a força aqui
Você pode ver até Fernando Gabeira, a, a, a centro-esquerda, ele avisando, ele dizendo que o objetivo era esse, entendeu? Só entrarem no meu Facebook, Gerson Eira de Jesus, que eu tenho um vídeo com declarações da própria esquerda dizendo isso. Não, o objetivo era transformar o Brasil num país comunista, marxista-leninista, a serviço da União Soviética. Então, Chico Xavier só fez esse alerta, mas a espiritualidade também só fez esse alerta. Ela jamais quis o prolongamento dessa ditadura militar. Tanto é que, no início, Castelo Branco, primeiro presidente do regime militar, queria fazer a transição para a democracia. Aí ocorreu um golpe sobre outro golpe, uma linha mais dura do Exército, através do general Costa e Silva, e implementaram um outro golpe. Mas a linha intelectual comandada por Goberido Couto Silva, Castelo, Humberto de Alencar Castelo Branco é essa. Era frear o ataque comunista, o sistema comunista, e depois passar para a democracia. Aí aconteceu um outro golpe. Aí nem Chico, nem a espiritualidade podiam mais intervir. Chico tinha que continuar aqui na sua missão espírita aqui no Brasil. Não poderia correr riscos, não poderia colocar a sua cabeça a prêmio, se transformando num mero político, condenando o regime militar, condenando a trajetória do regime militar. A missão de Chico Xavier era de divulgar o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho segundo o Espiritismo, e de escrever as suas centenas e centenas de psicografias maravilhosas, de dar incremento às suas psicofonias fantásticas. Ele e o seu mentor espiritual, Emmanuel e André Luiz. Então, é muito bem separarmos o joio do trigo para aqueles que falam: Chico Xavier apoiou a ditadura militar. Nunca apoiou a ditadura militar, muito menos o Espiritismo. O Espiritismo é contra o sangue, o derramamento de sangue, de um lado ou de outro. Isso é para vocês, meus irmãos, minhas irmãs, meus irmãos, observarem, né, para ter conteúdo intelectual para, numa conversa entre amigos, entre famílias, dizer a verdade. Corríamos o risco, sim, de nos transformarmos num país de extrema esquerda assolado pelo marxismo-leninismo soviético. Nós seríamos esparros da União Soviética. E veio a intervenção militar, os militares interviram, obtiveram êxito, mas para devolver de imediato a democracia. Costa e Silva foi um golpe dos militares sobre os próprios militares, chamado golpe sobre golpe. Esse, o espiritismo, certamente não, os espíritos do bem, certamente do bem, não respaldaram, muito menos Chico Xavier. Entendeu, meus irmãos? Espiritismo e Chico Xavier apenas alertaram inicialmente do que poderia ocorrer aqui no Brasil. Depois, eles não puderam fazer nada contra essa parte da história comandada em que houve muito derramamento de sangue.
Claro, não teve apoio de Chico Xavier, nem muito menos do Espiritismo. E é necessário que sou questionado por isso, é necessário que eu venha aqui, através do nosso canal, sanar essas dúvidas. É isso aí, vídeo bem sucinto. Veja que dentro da doutrina espírita, das doutrinas religiosas, há vários temas maravilhosos. Tá? Mais uma vez, eu agradeço a todos vocês, minhas irmãs, meus irmãos. Namastê, muita paz e muita luz.